bem-vindos aí para a nossa mentoria 2.0. Bem-vindos ao treinamento que vai te transformar em um vencedor de mercado. Então, estamos começando aqui o nosso módulo 2, aula 1, o que são zonas de proteção. Então, acho que a gente preparou bastante o mindset de vocês, preparou o pessoal que fez bastante, estudou bastante aí nos últimos dias a nossa aula de nivelamento, e a gente vai começar para as nossas famosas zonas de proteção. Identificar quais são e como elas funcionam. Tá legal? Bom, as zonas de proteção, a gente tem 3 tipos de zonas de proteção. O primeiro tipo que a gente vai falar de zonas de proteção é zona de proteção por nível de preço e lote, tá legal? Então, o que isso significa? Significa que a gente sempre está destacando o lote onde há mais vendedores ou onde há mais compradores em relação ao preço. Do lado esquerdo a gente tem sempre os compradores, do lado direito a gente sempre tem os vendedores, esses dois sempre identificados pela cor azul, normalmente os compradores, vermelho, normalmente os vendedores. O legal é que nessa zona de proteção aqui que a gente vai destacar, que é o por lote, a gente vê o quanto o lote ele é importante para parar um determinado preço, tá legal? Então o que você precisa saber sobre zonas de proteção por lote? Que você vai se posicionar sempre um pouco antes ou no meio da onde você identificar bastante lote vendedor dentro das faixas de níveis de preço, tá legal? Então o que acontece? Aqui a gente está identificando bastante gente vendendo dentro desse nível de preço, que é um lote bem maior, tem muito mais gente do que nos preços abaixo, tá legal? Então tem menos gente vendendo no 60,5, no 61, no 61,5, 62, aí no 62,5 começa a ter mais gente, no 63,5 começa a ter mais gente ainda. Então a gente destacou aqui para que você possa entender que a gente sempre fica posicionado próximo desses vendedores que estão querendo, achando interessante, onde tem mais gente achando interessante vender naquele nível de preço, tá legal? Então aqui a gente destacou para vocês isso, porque o que eu quero mostrar aqui também para vocês? Eu quero mostrar para vocês que vocês vão entender e ver que os vendedores, eles estão começando a se defender acima do preço que está sendo negociado naquele determinado momento. Ou seja, o preço ele vai ter que andar pelo menos 4 pontos, 3 pontos até chegar aqui, tá legal? 3 ticks, que é o que eu quis dizer. Cada tick é meio ponto. Então aqui, ó, daqui do 60,5 para o 61 é meio tique. Do 60 é um tique, tá legal? Do 61 para o 61,5 significa que é mais um tique. Então aqui você já tem 2, e até chegar nesse 62,5 são 3 ticks até chegar naquele nível de preço. Ticks é a quantidade mínima de pontos negociado por um determinado ativo. No caso do índice, por exemplo, um tick são 5 pontos. No caso do dólar, é meio ponto. Então o que eu quero destacar aqui para vocês é que a gente consegue ver aqui essa zona de proteção por lote muito bem definida. Só que antes da gente entrar nessa zona de proteção por lote muito bem definida que a gente está olhando, nessa zona de proteção de porque... aqui eu já entendi. Aonde eu ver lote grande, eu vou vender junto. Aonde eu ver lote grande comprando, eu vou comprar junto, vou estar ali perto, etc. É só isso. Não é só isso. A gente vai ter que passar por uma régua de preços para entender como esses preços se colocam, tá legal? Então eu vou colocar aqui para vocês um Excel que é muito importante que você entenda. Então, um minutinho só. Agora acho que deve estar visível aí o nosso Excel para vocês. O que vocês precisam saber antes da gente entrar em zona de proteção?
você tem uma escala para mudança de nível de preço. Por exemplo, de 0 a 10. Qual a próxima escala de novo? Vai continuar aqui de novo. 11, 12, 12, 13, assim por diante. Tá legal? Então vamos só pegar a escala de preço, aonde o preço muda de patamar, ou seja, de 0 a 10, ele está dentro de uma casa decimal, ok? Depois que ele passa de 10, ele vai para outra casa decimal. Então, o que acontece aqui? O que acontece é que você tem a mudança dos preços, a mudança de patamar de preço. Por enquanto, ele estava dentro de uma casa decimal. Quando ele passa aquela casa decimal, ele mudou de patamar. Tá legal? O que você tem que pensar dentro do preço é que para que ele tenha essa mudança de casa decimal, isso vocês nunca mais vão esquecer, ele atua praticamente igual um cabo de guerra entre uma briga dos compradores e dos vendedores. Como assim? Pensa o seguinte: os compradores sempre querem comprar no menor nível de preço, ou seja, eles querem comprar na etapa mais baixa, ou seja, no menor preço possível. Então, o que acontece? O comprador ele quer comprar a 0, ou próximo de 0, números terminados a 0, por exemplo, aqui 800, tá? 801, 802, mas só para que você entenda bem, ele quer comprar o mais próximo de 0, o mais próximo de 1, o mais próximo de 2, o mais próximo de 3. Quando chega no 4, você não concorda comigo que ali no 4 ele já está chegando mais ou menos no meio do caminho? Ou seja, você tem o 4, o 5 e o 6, as pessoas vão meio que perdendo o interesse de comprar, porque elas sabem que o preço pode chegar a 10 dentro da escala decimal, tá legal? Até mudar de patamar, enfim. Eu não sei para onde vai, mas eu sei que mais próximo da escala de 10 significa que o preço já andou, já se valorizou bastante. Então, o que acontece? Nessa região aqui de meio de campo, você tem uma indefinição. Você não tem os compradores querendo comprar muito e você não tem os vendedores querendo vender muito. Por quê? Porque o vendedor ele não quer vender barato. Então ele vende pouco lá no 0, vende poucos lá no 1, no 2, no 3, no 4 ele já começa a pensar um pouco mais, no 5, no 6 ele pensa um pouco mais, mas a partir do 7 é que ele começa a pensar que ele vai vender mais. Por que ele vai vender mais? Porque está próximo do máximo daquela casa decimal que ele pode chegar. Então, quando você for olhar o mercado, dentro daquela escala daquilo que eu estava mostrando para vocês, das zonas de proteção por lote, é o quê? Super fácil. Se o preço estiver subindo, aonde ele vai encontrar resistência? No 7, no 8 e no 9. No 10 ele até vai encontrar resistência, mas no 10 já é briga forte. Mas ele vai encontrar resistência nesse patamar de preços aqui. Tá legal? Pega a régua e fala assim, ó, preço subindo. Vou escrever aqui para vocês. 1. Regra de zonas de proteção. Preço subindo. Se o preço está subindo, você vai encontrar resistência no 7, no 8 e no 9. Sempre assim, Kim. Sempre assim. Sempre nesses níveis de preço, terminado em 7, 8 e 9, é que você vai. 7,5, 8,5, 9,5. Mesma coisa? Mesma coisíssima. Tá legal? Sempre nessa faixa de preço é que você vai encontrar os vendedores, se o preço está subindo. Preço subindo, então, resistência no preço. Aqui 7, 8 e 9. Tá legal? Depois eu já vou falar por que nunca no 10. E se o preço está caindo? Preço caindo. Vai encontrar suportes. Aonde? No 3. No 3, no 2 e no 1. Tá legal? Então pense isso daqui como cabo de guerra. Os compradores estão lá, comprando. Comprou no 0, comprou no 1, comprou no 2, comprou no 3. Aí eles conseguiram passar o terreno aqui do meio de campo.
tá? Conseguiram superar essa primeira etapa aqui. Quando ele chegar no 7, o que vai acontecer? O vendedor vai começar a atuar. Quando ele chegar no 8, o vendedor vai começar a atuar, porque ele não vai querer que passe direto. Ele vai falar, a situação aqui já não é tão fácil igual você estava imaginando. Então é onde os vendedores vão começar a se defender, tá legal? Então os vendedores vão começar a se defender dentro dessa região para tentar fazer com que o preço ele fique do meio para baixo, não do meio para cima. Porque se ele ficar do meio para cima e o preço começar a subir mais, os vendedores estão perdendo. Então é onde eles vão começar a defender. É a primeira defesa deles. É do meio para baixo. Tá legal? Aí o que aconteceu? Digamos que o comprador ele conseguiu tomar tudo isso daqui. Tá legal? Tomou, conseguiu vencer esse primeiro desafio. Só falta qual? O 10 para ele virar a dezena. Certo? Só falta o 10. Virou o 10, vai começar aqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tudo de novo, não vai? Não vai começar tudo de novo? Então o que vai acontecer? O comprador ele provavelmente vai ganhar aqui. Vai ganhar o 11. Pode chegar a ganhar um pouco o 12. O 13. Mas o que você vai começar a ter atuando aqui de novo? A indefinição do meio de campo, a indefinição dos vendedores. E é aqui, nesse patamar aqui, que os vendedores vão voltar a atuar. Ele não vai voltar a atuar no 10, porque 10 já é barreira virada. Mas ele vai voltar a atuar dentro dessa região aqui. Por quê? Os compradores fizeram o preço se valorizar. O preço veio valorizando. Aí o que aconteceu aqui no 11, no 12, no 13? Virou de patamar, ou seja, mudou de dezena, ficou mais caro. Quem vendeu em todo esse patamar aqui está perdendo dinheiro, ou seja, a briga está grande. Aí o que vai acontecer? Os vendedores vão começar a atuar para defender que os preços fiquem no patamar mais baixo dessa nova dezena, dessa nova virada de preço, e para que ele volte para o preço antigo. Tá legal? Então, para que o preço volte para o preço que eles venderam, ou seja, os vendedores voltam a atuar. É a mesma coisa que acontece com os compradores se a situação fosse inversa. Então, o que acontece? Você vai ter aqui 9, 8, 7, mas da nova dezena. Tá legal? Se os vendedores ganharem toda essa região aqui, você vai ter os compradores atuando nessa nova região aqui. Tá legal? Então o que acontece? Você vai se defender quando você está buscando lá as zonas de proteção no preço 7, 8, 7 e até no máximo 6. Tá legal? Por quê? Os compradores vão tentar defender a região que foi violada. Então o preço vai ter volatilidade. Não significa que o preço vai virar e a partir dali vai virar uma tendência de alta. Eu estou contando para vocês aonde tem briga, aonde tem game, aonde tem a tranquilidade de você poder operar contra a tendência. Então, deixando bem claro para vocês aqui, essa é a região dos compradores. Tá legal? Essa é a região dos compradores. Vamos esquecer isso daqui. Essa é a região do meio campo, onde a gente nunca vai estar posicionado. E essa é a região dos vendedores. O 10 aqui
eu vou colocar 9,5. E o 0 eu vou colocar meio, para não ficar lá no bola. Então o que acontece? Quando os compradores estão ganhando, começa a sofrer um ataque. Ou seja, ele não sabe se o preço vai subir ou se o preço vai voltar para a parte mínima. Então o preço vai ficar brigando de meio, tá legal? Até 3. E vai ficar brigando lá no 7, 8, 9 para não passar o patamar lá e para voltar para o preço para baixo. Então você tem que lembrar disso no cabo de guerra. Se o preço está subindo, você vai atuar vendendo no 7, no 8, no 9. Qual é a segunda atuação que você tem? Próxima linha de preço, se o preço ultrapassa esses patamares. Você vai atuar no 1,5, você vai atuar no 2,5, você vai atuar no 3,5. Você não vai atuar no 4. Não vai atuar no 5. Não vai atuar no 6. Tá legal? E se o preço está caindo, você vai se defender lá no 3, no 2, no 1, no 8,5. Você vai se defender no 7,5 e você vai se defender no 6,5. Tá legal? Antes dele mudar de patamar. Kim, mudou de patamar de novo. Aonde eu vou me defender? 3, 2, 1. Mudou de patamar de novo. Daqui aonde eu vou me defender? 7, 8, 9. Então, a partir disso daqui, vira um ciclo alternado, onde você tem esses pontos e esses pontos a cada mudança de preço. Tá legal? Então você tem a cada mudança de preço, deixa eu aumentar aqui. Voltou. A cada mudança de preço, você vai ter essas e essas e esses pontos para você se defender. Tá legal? Agora vamos lá voltar para nossa apresentação. Então isso aqui é a base da zona de proteção. Isso daqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Isso não pode faltar de jeito nenhum. Você nunca mais pode esquecer isso. Isso daqui é importantíssimo para você se defender. Se você virar e falar, eu já sei isso, isso é moleza, e não estudar, não colocar em prática, não se lembrar, você não vai conseguir ter bons resultados. E não é macumba, hein? Então, galera, espero que isso daqui fique muito claro na cabeça de vocês. Tá legal? Vamos voltar lá para a apresentação. Então, agora que ficou claro aí para vocês, você consegue entender por que tem bastante gente vendendo nesse 2,5? Porque tem bastante gente vendendo nesse 3,5? E porque tem quase ninguém vendendo no 4? Porque aqui começa o meio campo. Aqui, no 2,5, é onde vai começar a defesa desse movimento. E aqui para baixo, na compra, você consegue entender por que tem bastante no 8? Por que tem aqui no 7,5? Por que tem no 6? Esse 5 aqui tá errado, mas enfim. Você vê que tem lote defendendo a compra até o limite se o preço começar a cair, e que tem venda defendendo na região se o preço começar a subir. Tá legal? Então, zona de proteção por lote, para você nunca mais esquecer, você vai se posicionar onde tem o lote. Não se preocupe que eu vou fazer resumo, a gente tá só no conceito. Tá legal? Beleza? Zona de proteção por movimento. O que significa uma zona de proteção por movimento? Significa que estou olhando o volume at price do dólar e vi que negociou bastante contrato dentro dessas regiões, e essas regiões podem ser um diferencial. Não, absolutamente não. A zona de proteção por preço, ela não quer dizer a quantidade de contratos que foi negociado por cada player ou por cada preço.
e nem qual é o lado comprador, se teve mais gente agredindo na compra ou mais gente agredindo na venda, isso aqui não interessa. Você deve usar o Volume at Price por um simples motivo: saber em qual patamar de preço o ativo está naquele momento, tá legal? E, em conjunto com a quantidade de onde mais negociou, você saber que se o preço andar 10 pontos rápido, onde negociou bastante preço, vai haver luta. Ou seja, você pode ficar ali, se o preço dispara, que é o volume de preço, ou seja, a zona de proteção por preço, você está longe do preço, você foi lá e viu, 61, 61,5 é uma zona de proteção de preço, porque o preço andou 10 pontos, ou seja, andou 20 ticks, isso pode ser uma zona de proteção. Ou seja, quando o preço ele andar bastante entre uma região e outra, ele violar completamente essa região, ele vai ter que voltar. Pensa o seguinte: você está lá comprado a 1 e você faz operações para ganhar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos no máximo. E aí, de repente, o negócio explodiu 10. O que você vai fazer? É irresistível você segurar 10 pontos. Você vai socar esse negócio. Não tenha dúvida disso. Porque depende da volatilidade do dia. Se o dólar está negociando 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos por dia, ele andou 10, numa reta só significa que ele andou 1/3 do total que ele poderia andar. Então está na hora de você vender. Então, o que a zona de proteção por movimento quer dizer é simplesmente o cálculo da volatilidade. Eu vou planilhar isso, não se preocupem para a gente explicar mais. Mas o que eu quero explicar para vocês é que você também tem a possibilidade da zona de proteção por nível de preço, por volatilidade, por movimento. Tá legal? Bom, outra zona de proteção que a gente tem é a zona de proteção oculta, que eu também vou planilhar e mostrar aqui para vocês. Então a gente vai falar sobre essas 3 zonas de proteção. A gente vai falar sobre a zona de proteção por nível de preço e lote. A gente vai falar na zona de proteção por movimento e oscilação de preço. E a gente vai falar da zona de proteção oculta, tá legal? Um bom exemplo de zona de proteção oculta, por exemplo, é no índice, porque você não tem os lotes no índice para saber se aquele ponto é um suporte ou uma resistência, tá legal? Mas há uma renovação de lotes no suporte e na resistência. E eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem ver isso. Então vamos voltar aqui no nosso bom e velho Excel para isso ficar claríssimo na cabeça de vocês, para que vocês nunca mais esqueçam. Bom, gente, aqui está um exemplo do meu Superdom aqui para vocês, Tabajara, pintado e bonitinho, para tentar mostrar para vocês aonde vocês vão enxergar o pessoal comprando e aonde vocês vão enxergar o pessoal vendendo. Então, o que eu quis colocar aqui para vocês? Aqui eu quis colocar o dólar, né, para ficar mais fácil. Então, você tem a região que é o meio campo, tá legal? 4, 5 e 6 é o meio campo que você não deve operar. Ou seja, aqui você não sabe se o preço ele pode subir ou se o preço pode cair. Sempre que você compra ou vende nessa região de 4, 5 ou 6, é uma loteria, tá legal? Você não sabe se o preço vai explodir, se o preço vai voltar, etc. A única coisa que você sabe é que você tem que se manter protegido, você tem que se manter longe do preço atual para você começar a operar. Então, quando você está olhando a zona de proteção por lotes, tá legal? Ou buscando lote que está se destacando lá, vamos colocar um destaque aqui.
eu destaquei aqui, só para vocês terem uma ideia, o que vocês precisam sempre saber para vocês estarem na zona de proteção. Não conta o meio campo, tá legal? Do meio de campo, do preço que tiver o ativo, tá legal? Naquele momento, você sempre vai estar de 3 a 6 ticks do preço atual. Comecei a operar agora, o mercado está aqui no 64, tá legal? Ele está aqui no 64. O que são 3 ticks? Ou seja, eu não vou operar aqui no 64,5, não vou operar no 65,5, não vou operar no 66,5, porque eu sei que é meio campo, tá legal? Significa que o 66 está liberado? Não, não está liberado. Mas significa que eu posso operar a partir do 66,5 tranquilamente, porque eu estou respeitando a regra dos três ticks. Porque se o preço já estivesse ali, tá legal? Digamos que o preço estava ou está nesse patamar aqui, o preço é 66 com 66,5, eu tô vendo um lote grande ali no 66,5, eu não vou enfiar minha ordem ali no 66,5. Ou seja, eu vou ficar no mínimo 3 ticks daquele movimento. Ou seja, 1, 2, 3. Eu posso ficar no 68, no 68,5, tá legal? Eu vou ficar do 68 para cima. Tá legal? 69 é uma zona que eu acho meio neutra ali, né? Você pode chegar até o 69, 69,5 em raras exceções, dependendo da volatilidade dos preços, mas 70 não. No 70 você não vai estar. Por quê? 70 é virada de preço. Aonde você vai estar de novo operando? No 71, no 72,5, no 73,5. Então você foi lá, identificou que tem um lote grandão, bonitão, que está de 3 a 6 ticks do preço atual, não é virada de preço, que é o 70, né? 70 ou 60 aqui são viradas de preço, tá legal? Não é virada de preço, tá lá, pumba, pode mandar bala, pode pendurar a sua ordenzinha para você operar. Ou seja, se você fosse colocar ordens de venda, você ia estar protegido dentro desses patamares se o preço está subindo, tá legal? Espalhamos aqui o nosso amor a vendas. Do mesmo jeito, imagine que o preço está caindo. O preço está caindo. Meu Deus do céu, o preço está caindo. O preço está caindo, Kim. E agora, o que está acontecendo? Digamos que o preço esteja 64 com 63,5. Você vai ficar no 63,5, bonitão? Não, você não vai ficar no 63,5. Por quê? Porque você aprendeu com o Kim que você tem que ficar de 3 a 6 ticks olhando o nível de preço. Ou seja, se é 3 ticks, você foi lá, contou 1, 2, 3. Vou ficar a partir do 62. Então você pode ficar no 61,5 e pode ficar ali no 60,5, que é onde os compradores vão atuar para que o preço não despenque. Você não vai ficar no 60 e você vai voltar onde? Lá no 57,5, no 56,5, no 58,5. Mesma relação lá de cima. Então vocês vão perceber que vocês sempre operam nas mesmas regiões, nos mesmos números. Não é difícil. Então, já pegou o macetinho ali, né? Então, o que acontece? Zona de proteção por lote viu lotão grande, tá no 6,5, 7,5, 8,5, é venda. Pô, se o preço estiver subindo, tá legal? Viu lotão grande, se tá no 1,5, 2,5, 3,5, rompendo o patamar, né, da virada de preço, o preço está subindo, é venda. Se o preço está caindo, vou lá me posicionar no 1,5, 2,5, por exemplo, 2,5, 1,5, até o 3,5, dependendo do nível de preço que ele vier caindo. Tá lá, vou me defender nesse nível de preço. Perfeito? Então, você tem aí já a configuração importante para a zona de proteção. A zona de proteção é mais fácil, mais evidente, que é os lotes.
que é a zona de proteção oculta? Meu Deus do céu. Imagina o seguinte, aí vai exigir um pouquinho mais de você. Você viu que o preço, os caras estão batendo. Os caras bateram, venderam mais aqui, ganharam esse patamar de 63, ganharam aqui o patamar de 60 e 3,5, 63, está com o seu lote lá no 62, mas você viu que os caras bateram tão forte nos patamares anteriores que você ficou com medo, você cancelou, e cancelou bem, porque os caras levaram aqui o 62,5, levaram o 62, ou seja, os vendedores estão... Só que o que acontece aqui com esse cara? Você tem que perceber e olhar se à medida que ele vem batendo e chegando próximo de uma zona de proteção, o lote dele vem diminuindo, tá legal? O lote dele vem diminuindo. E quando esse lote dele começa a diminuir, significa que o vendedor tá perdendo o interesse em vender, porque ficou muito barato aquele negócio. Já caiu demais. Então você viu que o lote veio diminuindo e o vendedor perdeu o interesse. O que começa a acontecer aqui? Eles venderam os 500 lotes aqui, mas aqui sobrou um galinho, tá? Que é 50, galo é 50. E aí o que aconteceu aqui neste patamar de preço? O vendedor veio, vendeu pesado ali, né? Os 500 lotes, vendeu os 500 lotes, mas ele não conseguiu renovar, ele renovou só com 50. Aí o comprador foi lá e tomou os 50 e voltou a ser comprador, mas não virou comprador forte ali, certo? E aí o vendedor foi lá e vendeu de novo, tá legal? E aí o que você vai perceber aqui na zona de proteção oculta? Que vão ficar trocando de lotes aqui. Ora ele fica vendedor de galo, de 50, ou 20, ou 10, um lote pequeno. Ora ele fica comprador aqui de 50. Depois que ele faz isso algumas vezes, e você perceber que esse cara aqui diminuiu o lote, tá legal? Começa a ser a zona de proteção que a gente chama de zona de proteção oculta. Renovou bastante lote, significa que os compradores falaram, opa, o que você pendurar aqui, o que você bater aqui, eu compro. Ou seja, esse 61,5 aqui é meu, não vai passar de jeito nenhum. Então aqui, nessa região, que é a zona de proteção já natural desses preços que eu ensinei para vocês, renovou, significa que é a hora de você tomar. Que é a hora de você tomar no 61,5 ou que é a hora de você tomar aqui no 62, que você vai fazer o trade e você vai conseguir ter um bom resultado. Por quê? Porque o vendedor perdeu a força, tá legal? Então a zona de proteção oculta, você vai se manter de 3 a 6 ticks do preço atual, tem que possuir lotes nas extremidades de defesa, ou seja, ele virou aqui o 500, mas tem 500 lá no 60,5, tá legal? Para caso você vê que você identificou erradamente essa zona de proteção, você ter onde estopar fácil, porque às vezes perder um ponto é melhor do que você perder 3. Reagir, mas a gente vai falar só sobre stop para você, não se preocupe, tá legal? Então o que você precisa saber aqui é se defender, tá legal? É que a hora que houve essa renovação, você vai se defender ali e você vai ter, vai ver a defesa compradora ali, a renovação, tanto para o lado vendedor quanto para o lado comprador. Então aqui a gente explicou do lado comprador. Se tivesse subido o preço e o vendedor tivesse renovado, é a mesma coisa. Pode bater no preço seguinte ou naquele mesmo preço que o lote aqui segurou e provavelmente o preço vai dar uma segurada naquele patamar de preço. Tá legal? Então a zona de proteção oculta é isso. Tá legal? Então precisa possuir lotes na extremidades. Não estar na virada de preço. 60, os lotes podem renovar quanto você quiser aqui, mas nunca vai ser uma zona de proteção oculta. No 70, a mesma coisa. Zona de proteção é só nessa faixa de preço. Do lado comprador e do lado vendedor, só essa faixa de preço. E quando ele ultrapassa, o preço está subindo, você renova em outro patamar, que é o topo, o início
da dezena que foi conquistada. Tá legal? Beleza. Kim, e o que é uma zona de proteção por movimento? Vamos lá. Essa daqui é bem legal, gente. Então, digamos que estamos aqui no nosso exemplo. O preço está 61,5 com 62. Tá legal? O que é uma zona de proteção por movimento? Ou seja, imagina o seguinte. Você está olhando lá e o preço está se deslocando a cada 1 ponto, 2 pontos no máximo de oscilação. Ele vai até o 63, volta um pouquinho, vai até o 64,5, volta um pouquinho, mas digamos que aconteceu o que a gente chama, né, uma rasgada, tá? O preço saiu, o comprador, eles foram comprando, renovando, e ele saiu aqui do 61,5, tá legal? E chegou direto até no 66,5. Então, o que é uma zona de proteção por movimento? Significa que se ele saiu em linha reta, sem voltar a nenhum ponto, sabe quando forma aqueles desenhos, aqueles candlezão gigante, que o negócio anda 8 pontos em linha reta, você fala, meu Deus do céu, vai começar um movimento gigante. Então, o que acontece? Quando isso acontece, ele dá essa rasgada aqui de nível de preço, ele vai perder força. Porque pensa o cara que saiu dando um tiro. Ele foi lá e correu, ele vai correr 100 metros no total. Mas na largada ele já saiu dando o máximo dele. Como é que ele vai chegar no final dos 100 metros? Cansado. Mais lento do que quando ele começou. Porque ele começou com gás forte, no meio ele foi perdendo força e no final ele foi perdendo mais força ainda. A zona de proteção por movimento é a mesma coisa. Ou seja, ele vai começar forte, ele vai tomando tudo, mas depois de um certo nível de preço, ele começa a perder força. Então o que acontece? A partir de 6 ticks, ou seja, 3 pontos, 4 pontos, o dólar normalmente ele começa já a perder força. Não pode contar com o meio campo, tá legal? Esse meio campo aqui, ó, sagrado, você não vai contar com ele para nada. Então, se ele saiu aqui do 1,5, ele andou 1, 2, 3, 4, 5 ticks. No 6º tick direto, que você só vai contar depois do meio de campo, é que você pode começar a pensar em vender, porque vai estar ali dentro da zona de proteção que você já estava vendo. Ele andou muito rápido, ele andou demais e ele vai ter que voltar um pouco. Então, isso daqui, se ele fez esse movimento direto, tá legal? Ele vai perder força e ele vai oscilar aqui. E por isso vai ser uma potencial zona de proteção. Então, a zona de proteção por movimento é quando o preço ele corre demais, não está no meio de campo, passou o meio de campo e ele chegou até um outro determinado patamar, tá legal? Então, ou seja, nessa situação, você viu que o preço estava caindo. Você já sabe o quê? Que nessas situações, você não vai vender aqui, porque, cara, aqui significa que o preço está ficando mais barato, está chegando na parte inferior daquela dezena, daquela virada de preço. Então, você está chegando na parte inferior de uma dezena, é óbvio que vai ter alguém defendendo por ali. Pode ser até que passe, e aí você tem que se defender um pouco depois. Mas a briga, vai ter briga. Do mesmo jeito que acontece numa zona de proteção por movimento. Você tem essa situação. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Zona de proteção por lotes, a regra é sempre estar de 3 a 6 ticks do preço atual. Mas e se eu cheguei atrasado no mercado, ou vi que o mercado estava lá no 63,5 e eu vi ele saindo lá do 68,5, eu posso comprar? Não pode comprar. Vai ter que esperar o próximo nível de preço. Vai ter que esperar ter clareza do que você está enxergando. Você precisa ter calma para negociar as zonas de proteção.
Tá legal? Então, zonas de proteção de 3 a 6 ticks do preço atual, sempre possuir lotes nas extremidades, ou seja, lotes grandes para estar se defendendo, e você vai se posicionar, pode se posicionar junto com o lote grande, pode se posicionar no meio do lote grande, não tem problema, você precisa estar perto dele, tá legal? Você precisa estar sempre junto com ele. E o melhor é sempre você estar após ele, porque pensa, depois de consumir um lotão grande, a fome do cara tende a diminuir, tá legal? E você estar na frente do lote grande, na frente que eu falo do preço, na frente do preço do lote grande, às vezes pode ser ruim, porque ele vai querer testar aquele lote grande, se não é fake, se ele está lá mesmo. Zona de proteção oculta é a renovação, ou seja, quando você está renovando os lotes ali, tá legal? Renovando os lotes. E a zona de proteção por movimento é o estirão aí tanto para cima quanto para baixo, para a gente trabalhar e nunca operar a virada de preço. Tá legal? Então, sobre zonas de proteção, é isso que a gente tem para falar. Vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês, de alguns vídeos operacionais, para vocês se familiarizarem com isso, mas vocês precisam estudar bem isso. Outra dúvida, né? Preparei aqui. Kim, e no índice, como é que funciona as zonas de proteção? É igual, só que a gente vai usar sempre os valores na centena, tá legal? Então você tem lá os 95 mil, 96 mil, 97 mil, 98 mil, não importa. Se o preço está subindo, você vai trabalhar dentro dos 1000 pontos que o índice está ali oscilando. Dentro das casas da casa de 1000 pontos, da milhagem ali do índice, você vai trabalhar igualzinho. 7, 8 e 9, você está lá se protegendo, vendendo. Meio de campo, você nunca está fazendo nada. E na banda inferior, você está sempre comprando. A mesma coisa que você aplica para o dólar, com essas zonas de proteção, você também vai aplicar para o índice. Tá legal? Então, zonas de proteção nos 3 níveis, bem entendido. Vamos para a parte prática para que vocês possam entender melhor e se familiarizar com essas zonas de proteção. Beleza? Tamo junto. Até mais.